esse mapa que ele pega Groenlândia, Canadá, Estados Unidos e depois a Venezuela, na verdade é um mapa de 1938. Caramba! Esse mapa é um mapa do Tecnato, que era a proposta de um governo extracontinental do movimento tecnocrático que tinha nos Estados Unidos e no Canadá. Sim. Que é o avô do Elon Musk que fazia parte, né? Exato, o avô materno que é o Joshua Norman Haldeman. Isso. Então eles tinham essa ideia de criar um sistema de governo que não era mais uma democracia representativa, porque como era uma tecnocracia, era assim, os mais qualificados governam, né? Engenheiros, cientistas, e essa escolha de quem vai governar não passa pelo povo. Ou seja, é uma ditadura fantasiada técnica. De uma tecnologia, né? Uma proposta tecnológica. Ou resumindo, cala a boca, burro, e deixa que eu sei governar, né? Deixa que eu governo. E aí, a ideia é ter uma região que tivesse recursos naturais suficientes para que eles não tivessem que comercializar com outras regiões. Ficarem isolados. Então, os Estados Unidos, só o território norte-americano não seria suficiente. Eles precisavam do Canadá, da Groenlândia e da Venezuela também. Sim. Então, esse mapa é fácil de achar. Você bota... como é que é? Technocracy Inc. Map. Você vai ver ali que incorpora exatamente essa região que o Trump está falando. E é legal não, né? Um pouco preocupante, mas é interessante a gente ver que eles têm até um livreto, que é como se fosse um manifesto deles, chamado The Energy Certificate, certificado de energia. Você acha na internet lá no Archive. No Archive é facinho de achar, tem versão PDF, tem tudo. Ali você vai ver que a ideia era o seguinte, a gente precisa substituir o dinheiro por um crédito de energia. Isso aí, ou certificado de energia, né? E para emitir esse certificado e distribuir igualitariamente entre todos os seres humanos adultos, acima de 21 anos só, a gente precisa contabilizar tudo que está sendo produzido nesse tecnato, nessa região. E para isso precisava de um nível de tecnologia que eles não tinham em 1938. Mas hoje já é possível criar um tecnato desse, né? Então parece será que essa aí é a linha dele? Eu tô achando que essa é a ideia. Mas ele nunca falou isso claramente. Não, assim. Ele não... Eu acho que nem pode falar, porque senão as pessoas se entenderem e verem que é o fim da democracia e do capitalismo, porque o tecnato não é um capitalismo, né? Porque se a gente pega um livro interessante pra caramba do Emad Mostak, que é The Last Economy, ele vai mostrar que o capitalismo funciona com base na escassez, né? Inclusive o conceito de economia que a gente estuda é gerenciamento dos recursos escassos. Então, para contabilizar recurso escasso, você tem precificação e você tem a moeda. Se você não tem recurso escasso, você tem abundância, aí pega aquele livro lá do... Como é que é do cara lá da Universidade do Vale do Silício? Esqueci o nome dele. Que é o descendente de grego lá. Esqueci, depois aparece. Ele tem um livro chamado Abundância, que ele fala exatamente essa ideia, que é tipo atualizando a proposta do movimento tecnocrático dos anos 30, né? E a ideia ali é o seguinte, vai ter abundância, então as coisas praticamente serão gratuitas, então não precisa de preço e não precisa de moeda. E o Elon Musk tem falado muito que o dinheiro vai se tornar obsoleto, né? Porque num cenário de abundância não tem necessidade de ter dinheiro. Será que ele quer seguir a linha do avô lá? Então, eu acho que ele que está encabeçando um pouco isso, né? Quando ele traz o Vale do Silício todo para apoiar o Donald Trump, eu acho, junto com Peter Thiel, né, Mark Andreessen e o pessoal da PayPal Mafia, eu acho que essa é a agenda deles, né? Entendi. E o Vale do Silício está em peso ali com o Trump, eu acho que é exatamente essa ideia. Assim, se a gente pensar uma ilustração cinematográfica para isso, tem um filme curioso que é o Mountain Head. Não sei se você chegou a assistir. Esse filme são os 4 grandes magnatas da tecnologia que se encontram numa casa de campo lá, na verdade, na montanha, né? E eles decidem como eles vão controlar o mundo ali. E é curioso que um deles fala assim, ele é designado, né? Você vai controlar a Argentina. Olha só. Aí ele fala, eu vou botar uma marionete lá e vou controlar o cara à distância. É curioso porque uma das primeiras coisas que Javier Milei fez foi ao Vale do Silício conversar lá com o Sam Altman, né? Para implementar o WorldCoin lá, né? Isso é verdade. Aquela renda básica universal. Então, o lance da renda básica lá, o Elon Musk fala disso várias vezes, né? Fala. Então, parece que esse é para esse caminho que tudo está se encaminhando. É para o tecnato, porque o tecnato é isso. Ninguém tem dinheiro e ninguém tem posse também, não tem propriedade privada. A propriedade muito perto do quê? Do comunismo? É um comunismo tecnológico, né? Porque Marx era pró-tecnologia, né? Porque ele achava que a tecnologia ajudava
substituição do capitalismo, né? Porque ele era determinista, então ele achava que naturalmente o capitalismo evoluiria para o socialismo e depois para o comunismo, que é a sociedade sem então classe. Os comunas não tem que ficar bravo com o Elon Musk, não, é? Os comunistas? É claro que só se eles não aceitaram a versão tecnológica, né? Se eles são comunistas raiz, né? Entendi. Apesar de que, voltando, Marx era pró-tecnologia, porque ele achava que... Porque você vê, Marx ele decidiu fazer a primeira internacional socialista na Inglaterra. Por que na Inglaterra? Porque para ele a Inglaterra era o capitalismo mais avançado daquela época e como o capitalismo mais avançado era o que estava mais próximo de desembocar na Revolução Socialista. Na Revolução de romper ali, né? Quanto mais avançado o capitalismo, mais a técnica está avançada, mais a indústria está avançada, mais fácil de ser desencadeada essa transição, né? Entendi. Então... acho que a galera tinha que achar legal, né? E o Musk sempre foi democrata, né? Ele se diz meio centro hoje, né? E ele fala, eu continuo sendo de esquerda. É porque hoje o conceito de esquerda está tão distante que o cara, para me enxergar, tem que usar uma luneta, né? Mas eu sou esquerda ainda, você que é extrema esquerda. Você é extrema, exatamente. E, então, acho que está indo para essa linha. E quem entender isso vai conseguir... sobreviver a essas mudanças, porque parece que vai chegar um momento que você não vai conseguir mais acumular patrimônio. Entendi. Porque o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, ele deu uma entrevista no Encontro de Davos ano passado que para mim foi um insight, né? Ele falou assim, olha, a gente está caminhando sim para uma economia de abundância, tudo vai ser praticamente gratuito, mas a gente tem um paradoxo que é o paradoxo de Jevons, que é com a letra J, quem quiser pesquisar, né? Jevons, de Jevons. O paradoxo de Jevons é o seguinte, se a energia, por exemplo, fica muito barata, todo mundo vai usar energia adoidado, né? Você vai ligar o ar, vai deixar o ar ligado o dia inteiro, chuveiro elétrico ligado o dia inteiro. Isso vai gerar, apesar de ser gratuito, vai gerar uma obrigação, uma necessidade de aumentar muito a produção, ou seja, a oferta. Você vai ter que ofertar muito. E aí você fica com uma oferta insustentável, porque não tem meios para ofertar tanto se é gratuito. Então, o paradoxo de Jevons diz que precisa haver algum tipo de limitação a esse consumo para evitar essa oferta infinita. Entendi. E aí a limitação é o crédito. Aí vem um crédito de energia. Aí tudo é contabilizado em energia. Ah, mas como assim? Você vai comprar um hambúrguer. Quanto de energia foi gasto? Gastou para fazer aquele hambúrguer. Aí você tem que pegar o crédito mensal que você recebeu e usar para aquilo. Entregar para aquilo ali. Só que desde... Aí você vai criando uma diferença... Tá da escassez aí no meio, né? Exato. Você cria uma... escassez não é de você dinheiro, cria uma nova mas escassez. De energia, é uma né? abundância para os controladores do sistema, para 1%. Os 99% estão ainda no jogo da escassez. Mas não tem moeda. Você, na verdade, tem um token, um crédito de energia. E esse crédito de energia, desde aquele documento lá, o The Energy Certificate, de 1938, ele já tinha data de validade. Ou seja, ele expira. Você recebe dia 5, dia 30, ele expira. É intransferível, você não pode passar para nenhuma outra pessoa, e ele não pode ser trocado também por nada. Você não pode fazer trocado no sentido de eu não posso trocar esse crédito por coisas que não estão dentro do leque de coisas possíveis para serem consumidas. Vamos supor, eu quero comprar arma, não pode. Eu quero fazer uma viagem de avião para não sei onde, não pode porque você já gastou seu crédito de carbono também. Então tem certas... Aí entra o crédito social, né? Tudo isso junto. Então, assim, é um cenário preocupante, né? Que alguns grandes expoentes já têm falado sobre isso, alertando um pouco para essa realidade, né? Caramba, você acha que tem um risco disso aí? Eu acho que o objetivo é esse. É mesmo? Se eles vão conseguir, eu não sei. Mas eu acho que parece que está caminhando para isso. Na verdade, o Fórum Econômico Mundial ele é um grande think tank que dissemina essas ideias também, né? Se você pega o livro do Klaus Schwab, que é o Capitalismo Stakeholder, já é exatamente isso, né? Na verdade, você pega o livro de 2016, que é a Quarta Revolução Industrial, e você pega o Capitalismo Stakeholder e soma, se você quiser botar junto, bota o outro, Covid-19 e o Grande Reset, esses 3 livros, tá tudo ali. Parece que é o mesmo produto com embalagens diferentes, né? Entendi. Porque a Quarta Revolução Industrial é o seguinte, né? Você teve a primeira Revolução Industrial, que foi a máquinas a vapor, a segunda foram máquinas elétricas, a terceira computação, a quarta é internet, redes sociais, inteligência artificial, biotecnologia. Mas você acha que a IA ela entra nessa aí ou ela seria uma outra ainda, além? Dentro do critério do Klaus Schwab, ela está na quarta Revolução Industrial. Está na quarta.
Esse novo cenário global, geopolítico e econômico, social, cultural que vem com a inteligência artificial e a aplicação da inteligência artificial às outras disciplinas, né? E junto com isso vem essa ideia do capitalismo stakeholder, que é o quê? Deixa eu explicar rapidinho para vocês. Tem o capitalismo de shareholder, que é o acionista, e tem o capitalismo de stakeholder. O que é o stakeholder? O capitalismo de shareholder, a ideia é o seguinte: as empresas só devem responsabilidade aos seus acionistas. Aí o cara fala, mas e o meio ambiente? Eu falo, problema do governo, problema teu. Minha obrigação é com os meus acionistas. E aí o Fórum Econômico Mundial, ele começa a falar, não, as empresas têm que ter outras obrigações também. Tem que ter obrigações também para a sociedade. Tem que ter responsabilidade social. Então, essa ideia de responsabilidade social, ESG, vem tudo desse conceito. Sim. Só que o capitalismo stakeholder, quando você tem as empresas fazendo todas essas responsabilidades sociais, ela acaba, na prática, substituindo o Estado na oferta desses serviços. Então, as empresas privadas substituem o Estado. Então, o Estado deixa de existir, vira um Estado privado, e esse Estado privado não tem um presidente escolhido pelo povo, tem um CEO que é escolhido pela cúria lá da tecnocrática. Esse é o objetivo. É o que eu lembrei só do nickname dele, que é o Mencius Moldbug. Esqueci o nome desse filósofo, que é um cara que influencia muito o Musk. Ele chama isso de GovCorp. Governo Corporação. Governo corporativo, GovCorp, né? Como se fosse, né? Não é mais presidente, não é mais o povo que escolhe. É muito parecido com a proposta do Tecnato, né? Aí eu fico vendo, cara, capitalismo stakeholder, Tecnato, GovCorp, tudo que esses diferentes autores estão escrevendo é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa com nome diferente, né? Tudo igual, né? É tudo igual com nome diferente. E aí entra aí boa parte das coisas que você fala no seu livro aí, tudo que você comenta, porque, vamos dizer assim, nessa linha aí que você tá falando, vamos dizer, se você vier acompanhando, faltava uma peça, e essa peça pode ter se desenvolvido agora nos últimos anos, que é a tal da inteligência artificial, né? Você acha que ela é fundamental para juntar tudo isso e fazer isso aí funcionar? É vital. Essa manipulação aí, tudo? Como é vital, porque para você contabilizar tudo que está sendo produzido numa região desse tamanho, que envolveria Groenlândia, Canadá, Estados Unidos, você precisa de um gerenciamento de dados fora do normal, né? Não tem como você contabilizar isso com o que a gente tem hoje. E uma outra coisa estranha que vai nessa linha também é quando o Elon Musk, eu ia falar Elon Musk cria, mas não foi ele que criou, foi o Howard Lutnick, que é o secretário do Comércio. O Howard Lutnick criou o DOGE, que é o Departamento de Eficiência Governamental, né? Que o Musk começa com esse discurso da eficiência, evitar corrupção, evitar desperdício. E aí, o que acontece? Ele traz a Palantir Technologies para dentro do sistema de governo americano. Isso tem algumas preocupações. Primeiro, porque ele vai acessar dados de saúde e dados pessoais da população americana toda. Uma empresa privada tendo esse acesso, seria um problema de LGPD, né? De dados pessoais. Mas ele também, segundo alguns críticos falaram, eles pegaram esses dados todos e estão usando esses dados para treinar as inteligências artificiais deles, né? Ah, não, isso aí é óbvio, 700 mil computadores. Não, imagina a base de treinamento que aí vai ter, o Grok, né, o XAI, acaba tendo uma vantagem porque teve acesso a um banco de dados monstruoso, né? Fora tudo que circula no X, né? E alguns dizem que uma das grandes incentivos dele comprar o Twitter não foi proteger as liberdades, foi, na verdade, acessar as conversas, porque a gente sabe que existe aquela ideia de que a inteligência artificial na aprendizagem, ela bate numa parede, né? Que é quando ela já consumiu todos os dados que tem disponíveis. Sim. Ela precisa de coisa nova. Ela precisa de coisa nova. E a solução para isso é o BCI, né? Que é o Brain Computer Interface, que ela tá cérebro-computador. Ela tá no cérebro de alguém e o ser humano tá absorvendo dados 24 horas por dia, ela também absorve em tempo real, né? Que é aí que vem a Neuralink, né? É aí que entra o Neuralink e os seus respectivos concorrentes lá. Uma conspiração aí nessa parada aí. Será que ele já não comprou o Twitter, já antevendo esse lance de fazer uma IA? Porque para nós aqui, meros mortais, né? Tudo bem, que IA a gente sabe que é um negócio que vem muito antigo, lá da década de 40, não sei o que, usa há muito tempo e tal. Mas IA desse jeito aí que ela tá dominando o mundo hoje, que hoje a gente tem os caras das grandes... Quem seriam os grandes caras? Os donos das empresas de IA, né? O dono da Meta, o dono da Anthropic, o dono do não sei o quê, né? Esses caras já não tinham essa visão? Será que o Elon Musk falou assim, cara, eu vou comprar esse Twitter aqui,
Não por esse papo aí de igualdade, free speech. Liberdade de expressão. Né? Isso aqui eu deixo pra galera. Isso, é a Mas propaganda. Eu vou comprar isso aqui porque eu já tô, daqui 3 anos, eu vou pegar isso aqui, vou fazer um sisteminha. Sim. Será que já tava com isso aí na... Eu acho que... É que é difícil a gente saber, mas é que difícil. Você acha? Não, mas quando... Existem artigos jornalísticos que acusam ele disso. Tá? A gente não sabe se isso é fato. Mas eu não me recordo, mas matérias, por exemplo, do Washington Post, que é mais de esquerda, mais crítico, falando Elon Musk, cuidado do usuário do Twitter ou do X, ele só comprou para pegar seus dados, ou para estudar suas conversas. Mas aí é muito fácil, porque a gente já tinha um caso dentro do Facebook que era isso, né? Total. Que já tinha estourado com antes, certeza. Né? Sim. Aquele problema todo lá, né? Que deu do Mark Zuckerberg com os dados e tal. Sim, da Cambridge Analytica, Cambridge Analytica. Na época da eleição. Então, assim, era meio que intuitivo você pensar o seguinte, eu estou usando uma rede social. O Facebook era uma rede social. Então, basicamente, os caras vão pegar meus dados. Né? Com certeza. Isso principalmente para quem entende de onde que surgem as redes sociais. Porque a história é interessante pra caramba. Por quê? O 11 de setembro foi um grande antes e depois também, né? Foi um evento cisne negro ali que muda muita coisa. E depois daquilo ali, o Congresso americano conseguiu aprovar algumas novidades que, em nome da segurança, atropelavam algumas questões de privacidade. Então, a proposta era o seguinte: eles começaram um projeto chamado TIA, que é Total Information Awareness, né? Que é conhecimento total dos dados. E nesse projeto o objetivo era espionar o que estava todo mundo falando e fazendo para poder procurar terroristas e impedir que um novo 11 de setembro acontecesse. Colocar essa roupagem de segurança para poder ter acesso. Para poder ter a desculpa para fazer isso, né? Então a CIA estava fazendo isso junto com a DARPA e tal. E aí alguns senadores descobriram e começaram a falar: isso é ilegal, não pode ser feito. E aí eles tinham um projeto já na CIA chamado LifeLog. LifeLog, que era ter um banco de dados completo da vida de todo cidadão americano. Entendi. E talvez global, né? Se você estuda lá o que o Edward Snowden falou da NSA, né? E aí, quando o Congresso americano falou pode parar, acabou, foi eles mandaram parar no dia 3 de fevereiro de 2023. E o The Facebook, que era na época, né? Isso. Foi criado no dia seguinte, dia 4 de fevereiro. Então, assim, uma coincidência meio estranha. Aí, se você pega um artigo da jornalista Whitney Webb, que é The Military Origins of Facebook, ela vai mostrar o quanto de dinheiro público e de serviços de inteligência estava ali ajudando a construir não só o Facebook em 2003, com a desculpa de continuar o TIA e o LifeLog, só que no setor privado. E ela vai dizer que isso é uma constância, né? Sempre que o Congresso descobre que a CIA está fazendo algo que é ilegal, eles terceirizam para o setor privado, que o setor privado opera debaixo de regras diferentes, né?